perseguição aos judeus. Isso foi determinante. Olha o que a Espanha perdeu e olha o que Portugal e o Brasil ganharam. José de Anchieta era muito alegre, um jovem cheio de júbilo, mas ele também apreciava a solidão. Não o isolamento, mas ele gostava de tirar momentos de reflexão profunda, de cultivo da vida interior, de oração contemplativa. E nesses momentos ele discernia a sua vocação. Foi numa dessas ocasiões que ele decidiu se consagrar a Nossa Senhora, o que é muito importante na vida dos cristãos, a consagração a Nossa Senhora. Eu, pessoalmente, recomendo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Mas também é uma lição para aqueles que estão vitimados pela quarentena. Aproveitem para que o tempo não seja perdido. Leituras, orações e reflexão profunda. Aos 17 anos, São José de Anchieta entra como noviço na Companhia de Jesus, em 1555, onde ele é introduzido à filologia, o estudo historiográfico dos textos escritos e da literatura. E ali ele fala algo que viria a pautar toda a sua vida. O norte de todas as nossas ações não deve ser o interesse pessoal, mas a maior glória de Deus. Então ele dizia, devemos conhecer, amar e servir a Deus e mediante isto salvar a nossa alma, ou seja, ir para Deus. Isso viria a pautar todas as suas ações doravante. 2 anos depois, em 1553, ele traria toda a sua alegria para as nossas terras, para a terra Brasílis, o que talvez seja uma grande bênção. Por isso que o povo brasileiro é tão alegre, talvez. É interessante. Da mesma forma que São Patrick expulsou as cobras da Irlanda, e por isso não tem cobras lá, será que toda essa alegria de São José de Anchieta nos fez ser brasileiros assim? Ele também era conhecido como Canarinho, talvez ele estivesse realmente predestinado a ser um brasileiro, porque ele era um grande declamador de poesias, daí o seu apelido, o Canarinho. E ele não veio munido só de alegria e júbilo, ele veio também munido dos escritos de São Francisco Xavier, o jesuíta que evangelizou a Ásia. Então ele veio para fazer um trabalho muito sério, salvar as almas dos silvícolas dos índios brasileiros. Ele veio com o grande padre Manuel da Nóbrega, que era um provincial da ordem jesuíta no Brasil, que queria reforços de evangelização e disse, eu quero os reforços mesmo daqueles que são fracos de engenho e doentes de corpo. Não se desanime se você tiver alguma deficiência desse tipo, seja intelectual, seja física, seja financeira, porque foram essas pessoas que o padre Manuel da Nóbrega chamou para essa missão das mais importantes. E o padre José de Anchieta se encaixava nisso, porque ele era muito débil fisicamente, ele tinha escoliose. Ele veio na armada de Dom Duarte da Costa, o segundo governador geral do Brasil, e aportou na capitania da Baía de Todos os Santos, a nossa querida Salvador, Bahia, que eu tô com muitas saudades. Quero mandar um abraço aos soteropolitanos e um beijo às soteropolitanas. Acontece que quando o padre Anchieta, ele não era padre ainda, quando ele aportou na Bahia, milagrosamente, as suas doenças se curaram e ele passou a se sentir fisicamente bem. Será que eram os ares do Brasil? Será que era a graça de Deus? O fato é que Deus o capacitou com dons de memória, de inteligência e até dons físicos para que ele cumprisse a sua missão. É como está escrito em Êxodo, capítulo 31. O Senhor disse a Moisés, eis que chamei por seu nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda sorte de obras. Pois é, Deus capacita os escolhidos e foi isso que ele fez com São José de Anchieta. Chegando na Bahia, 3 meses depois, ele veio para a capitania de São Vicente. E aí ele escreveu A Arte da Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil, a primeira gramática da língua tupi, que foi publicada na Universidade de Coimbra. Coimbra é uma canção de sonho e tradução, e a lua, faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Eu tive que cantar essa música aqui. Bom, o fato é que José de Anchieta era extremamente hábil com línguas. Ele conseguiu a proeza de aprender o tupi em 3 meses. Tem gente que demora 3 décadas para aprender uma língua. Ele aprendeu o tupi, que não tinha nada a ver com as línguas europeias, em 3 meses. Aqui, na província de São Vicente,
aqui em São Paulo. Ele abriu os caminhos para o sertão e catequizou os índios. Ele adotou isso como a maior das suas missões, porque ele sabia que, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, o tempo se faz breve. É preciso evangelizar porque nós já estamos nos últimos anos, últimos séculos da humanidade. E também, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo diz: ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. É preciso converter e salvar as almas. E aí, em 25 de janeiro de 1554, na data da conversão do apóstolo Paulo, ele funda o Colégio de Jesuítas aqui na minha cidade, São Paulo, capital, hoje o histórico pátio do colégio. Ali se deu a fundação da maior e mais rica cidade da América Latina, que precisa voltar a trabalhar. Isso é muito importante. E ele disse: a 25 de janeiro do ano do Nosso Senhor, de 1554, celebramos em paupérrima e estreitíssima casinha a primeira missa, no dia da conversão do apóstolo São Paulo. E por isso, a ele dedicamos a nossa casa. E ali surgia a minha cidade. Essa é a origem cristã de São Paulo. Que assim seja. José de Anchieta também foi um diplomata. Ele ajudou a pacificar as terríveis guerras entre portugueses e índios, que às vezes aconteciam. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, ou pacificadores, está em Mateus capítulo 5. Por ocasião da guerra entre portugueses e a Confederação dos Tamoios, José de Anchieta foi chamado para intermediar essa paz, que ficou conhecida em 1563 como Armistício de Iperoig. Iperoig, hoje Ubatuba, abraço aí para os libertários e conservadores de Ubatuba. Mas nessa ocasião, José de Anchieta foi tão abnegado e tinha tanto amor à paz, tanto desejo de pacificar, que ele aceitou se tornar refém da tribo dos Tamoios, para conseguir avançar nas negociações. E quando ele ficou prisioneiro dos Tamoios, dos Tupinambás, que compunham a confederação, ele escreveu um belo poema chamado Poema à Virgem Maria. Conta-se que ele escreveu esse poema na areia, um poema composto por 5.000 versos. E depois de escrever na areia, ele memorizou para só então passar ao papel. Eu vou ler um pequeno trecho, tá? Fiquem tranquilos que eu não vou ler 5.000 versos aqui nesse vídeo. Ó caminho real, áurea porta da altura, torre de fortaleza, abrigo da alma pura, ó rosa, a trescalar santo odor que embriaga, joia com que no céu o pobre um trono paga, doce ninho no qual pombas põem seus ovinhos e casta rola nutre os tenros filhotinhos. Ó chaga que és rubi de ornamento e esplendor, crava os peitos bons de divinal amor. Ó ferida a ferir corações de imprevisto, abres estrada larga ao coração de Cristo. Agora, eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês uma pintura de Benedito Calixto, do Padre Anchieta, pintando esse quadro. Consegui, tá aqui, ó. Essa aqui é uma pintura de Benedito Calixto, de José de Anchieta, escrevendo os versos na areia. A nossa história, a nossa riqueza cultural, nosso legado é muito rico. É uma pena que a educação das escolas não preste as devidas homenagens a toda essa riqueza que nós temos aqui no Brasil em termos culturais. Aliás, é muito interessante, por falar em educação, a maneira como as escolas distorcem a história, falam que os portugueses forçaram os índios a se converter e não é nada disso. Numa carta escrita pelo próprio José de Anchieta, ele conta sobre um chefe tribal durante esse período que ele ficou cativo, o chefe Pindobuçu. Agora eu não lembro se ele era um Tamoio ou um Tupinambá. Mas ele conta de como ele mostrava uma edição ilustrada da Bíblia Sagrada para esse chefe tribal, para esse índio, e ele ficava impressionado e queria ir lá todo dia ouvir histórias da Bíblia e se converteu. E aí José de Anchieta escreve nas cartas: voluntariamente os índios vivem como cristãos, correspondendo plenamente ao esforço de seus catequistas.